E aí, em seguida, ele vai falar também, ainda no capítulo 3, que é um ponto que eu tenho certeza que o Lemos ficou muito puto sobre a lei de Sé. Em que, o que é a lei de Sé praticamente? Ela fala que é quando que a oferta gera sua própria demanda. Como assim? Ah, quando você produz alguma coisa e vende isso, você gera renda, certo? E aí, ao longo do tempo, por mais que não está, beleza, você não vai, tipo, você vendeu as coisas hoje você já vai gastar tudo sua renda para comprar outra coisa. Não. Aí você fala assim, pode haver um delay nesse gasto, mas assim, eventualmente toda a renda gerada, toda é por conta do processo de produção, né, que seria a oferta, vai virar consumo. Seja esse consumo de bens de produção, seja esse consumo no sentido de, pô, investiu em capital numa outra empresa, né, que virou poupança, que investiu e depois foi gasto no futuro. Keynes vai falar que isso não acontece. Ah, por que Keynes vai falar que isso não acontece? Tá? Por 3 pontos. Ah, a teoria clássica, que a oferta gera sua própria demanda e que continua subjacente em toda a teoria clássica, né, em toda a teoria econômica ortodoxa que ele coloca. Envolve uma hipótese especial a respeito da relação existente entre duas funções. Isso porque a proposição da oferta cria sua própria demanda deve significar que, uh, de fato, são iguais em todos os pontos, em todos os momentos, né, a longo prazo pelo menos, a produção e a demanda são iguais. Né, e ele vai falar que isso é falso. E ele vai continuar aqui. A teoria clássica supõe, em outras palavras, que o preço da demanda agregada, ou o produto, uh, sempre se ajusta ao preço da oferta. Né? E ele vai argumentar ao contrário, porque porque para Keynes pode existir momentos em que parte dessa produção ela não vai ser gasta. Como ele não explica, né? Mas pelo menos não nesse ponto, tá? Uh, e aí ele vai argumentar que para que a lei de Sé seja verdadeira, uh, a oferta e a demanda da economia elas precisam ser lineares, né? Ou seja, tipo, se você aumentar, digamos, uma unidade de oferta, uh, vai ter uma unidade de demanda a mais. E para Keynes, a curva de oferta e demanda elas são exponenciais, tá? Então, tipo, positivamente inclinada. E o que não, ou seja, para ele não faria sentido isso, tá? Uh, Gostaria de saber da onde que ele tirou que tem que ser exponencial e não linear. Do cu, só pode. isso aí é justamente não exponencial, mas assim, ela não é necessariamente linear. Por quê? A, Não, eu não duvido que ela quando não seja linear. Agora, falar. é, Não faz sentido. ele Que fala argumento você tem? exponencial Você vai porque derivar isso assim, como? porque a lei da oferta e demanda, ela é feita como? Ela no eixo vertical do gráfico é considerado o preço e no horizontal a quantidade. Então, assim, porque quanto mais você for produzir, vai chegar uma hora que vai atingir o limite técnico, né, da produção, ou seja, o limite tecnológico, em que é fisicamente impossível você produzir mais, que aí o custo de produção ele fica tão grande que aí você, tipo, de fato faz com que para você adicionar uma unidade a mais, você precise investir o valor de uma fábrica nova inteira, entende? Sim, sim. E daí, eventualmente, o lucro marginal fica menor do que zero, e daí esse é o ponto que a empresa vai parar de produzir. Agora, você pode. A lei da oferta e da demanda pode falar muito bem que quanto maior for tal coisa, maior for tal coisa, quanto menor for tal coisa, maior ou menor vai ser tal coisa. Isso. Agora, falar do como vai ser a curva de oferta de tal bem, essa curva vai ser exponencial, hiperbólica, linear, o caralho. Isso é de coisa de débil mental, desculpa, cara. Porque não tem da onde você tirar uma argumentação para falar qualquer tipo de coisa assim.
Não tem. Não Você tem. precisa de um Impossível. mental seguido de desculpa, mãe. A exponencial, ele é mais como se Impossível fosse. É que assim, argumentar a favor de qualquer uma dessas coisas. Ninguém Calma, sabe o deixa eu formato dessas aproveitar um curvas. segundo. Granzi, você tá Diga. travado no slide que diz livro 1, capítulo 3? Sim, eu tô parado nele, porque eu tô seguindo pelas minhas notas, que senão eu me perco de novo. Puta que eu pariu, engrancioso. Tá. Vai lá. Mas assim, eu falo exponencial porque assim, a representação a gráfica que muitos livros textos utilizam para curva de oferta agregada é isso. Por quê? O exponencial, justamente no sentido de pô, você tem que. É mais no sentido figurado mesmo, de você ter que abrir uma nova fábrica para que você consiga produzir uma unidade a mais a partir do momento que você chega ao seu limite físico, né? Ah, e aí, vamos lá, prosseguindo aqui então. Calma. Antes disso, eu acho que é muito necessário a gente expor aqui para o mundo que a gente é letrado minimamente em economia para dizer que a lei de Say não diz que a oferta cria sua própria demanda. O que a lei de Say diz é que a demanda para a demanda por um produto existir, antes disso, esse produto precisa ter sido produzido, porque não pode haver a demanda por um produto que não é existente. Você pode ter necessidades. Agora, demanda, pela definição, demanda é uma coisa que acomete-se a um bem existente. Então, você pode ter demanda por transporte. Mas se não existe carros, não tem como você ter demanda por carros antes de carros existirem e serem produzidos. É isso que a lei de Say diz. Então, Mas se você for na Wikipedia agora, ela vai usar a formulação keynesiana. Sim. então o que ele está Isso, falando que a lei de Say é porque ele não entendeu o que estava escrito mesmo. Isso, exatamente. inclusive, era um problema que o Hayek falava do Keynes, Sim. que ele meio que deduzia as coisas da cabeça dele e falava, não, refutei a teoria clássica, mas você leu os livros da teoria clássica? Não preciso dessa porra. E era isso, porque nessa parte, ele fala inclusive do prefácio da interpretação dele da lei de Say, eu ficava, ué, mas não é isso? Como assim? Em relação a essa parada dos gráficos também, que o Lemos falou, eu lembro que quando eu estava lendo o livro de Introdução à Economia do Menkel, tem o mesmo problema, que ele apresenta, se não me engano, o gráfico de produção ideal, alguma coisa assim, ele fala, o gráfico vai ser assim. Só que o problema é, mas por que vai ser assim? Ninguém fala. Tirou Eu do ficava cu. tipo, não, Tirou do cu, é calma, óbvio. pera, como assim? E tem uns exercícios que ele manda você fazer e construir o gráfico. Caralho, mas como eu vou definir as linhas? Pois é. Eu acho que uma vez que a página... A única coisa que você pode colocar é que para todos os gráficos, para todos esses gráficos, a segunda derivada desse gráfico, assumindo, obviamente, que é uma função contínua, que é uma coisa que você não pode assumir. E derivável ainda. Você não pode falar que a função é derivável, você não sabe porra nenhuma disso. Agora, assumindo que é uma função derivável, você pode, dados certos pressupostos, falar que essa curva necessariamente vai ter sua segunda derivada negativa, porque uma segunda derivada negativa é equivalente à lei da utilidade marginal. Agora, fora isso, você não sabe porra nenhuma, porque existem infinitas curvas com segunda derivada negativa por aí. Então, Assim, gráfico para economista é desenho, não é matemática. Exatamente. Mas agora, aproveitando, né, esse ponto, vamos para a sessão. Se você estava falando assim, que tirou do cu. Cara, se o Lemos achou que ele tirou do cu isso, vamos agora para as definições de Keynes, né? Eu gostaria, antes de você voltar a falar sério, de fazer o seguinte apelo. Responsável pela página Memes Escafandristas. Quando você decidir que a página merece um post sequer, você poderia criar um quadro em que você pega livros e, sabe, tipo a caneta desesquerdizadora? Você arranca o bagulho da lei de Say aí, do bagulho do Keynes, e aí você substitui isso por baseado em informações tiradas do centro do meu cu, e aí tem o resto do livro. E aí tu põe a citação Keynes, teoria geral do emprego júri da moeda, sei lá que ano é isso aí. Boa. Aí, mano, vamos lá. Agora, mais uma nova sessão de tirou do cu. Ó, sobre certas condições técnicas de recursos de custos, a renda, ela depende do volume de emprego, né, que ele vai chamar o volume de emprego N.
Aí depois ele vai falar, a relação de renda, né, de uma comunidade e que se. Pera aí, a relação entre a renda de uma comunidade e que se pode esperar que ela gaste em consumo, designado por D1, ou seja, consumo D1, dependerá das características psicológicas da comunidade, a que chamaremos de sua propensão a consumir. O que ele quer dizer com isso? Que pelo menos o que os intérpretes de Keynes falam nos livros textos de economia da faculdade. Que existe uma propensão ao consumir, ou seja, quando você recebe a sua renda, existe um aspecto cultural na sua comunidade em que vai fazer o seguinte: uma certa porcentagem da sua renda você vai gastar com consumo e uma certa porcentagem da sua renda você vai poupar. E assim, ou seja, para Keynes, assim, aquela questão de toda a ação humana, de você, de o que move o indivíduo, ser ali a busca de realizar suas necessidades, a busca de mais utilidade, foda-se, entendeu? Ou seja, o que vai. O cara criou uma categoria do ar. Tipo, tudo bem, se você parar pra pensar, ele não falou o que ele falou, se você for interpretar isso da forma correta e não tirar nada, não derivar nada disso, ele tá falando uma coisa óbvia, tipo, quanto quanto dinheiro você gasta depende de uma relação entre a quantidade de coisa que você compra e a quantidade de dinheiro que você não usa. Tipo, tá bom. Aí você chama isso de propensão ao consumo. Tipo, tudo bem, agora você vai fazer o quê com esse dado? Você vai enfiar no cu? A propensão de consumo da sociedade brasileira. Vai se fuder, mano! Isso aqui eu vou só deixar no ar aqui, que é um termo que a gente vai tratar mais à frente, que vai te deixar você, e principalmente eu lembro muito mais puto ainda, é porque é o seguinte, ele vai usar essa questão, para Keynes, essa questão da propensão ao consumo, ela vai basear o argumento dele de que existe um multiplicador baseado no gasto do Estado, ou barra política monetária expansionista também, que é o seguinte, por conta dessa propensão ao consumir, se o Estado imprimir digamos, imprimir R$ 1.000 não, se o Estado imprimir R$ 1 bilhão e der pro pessoal gastar, é como se a iniciativa privada tivesse gerado 3 bi, entendeu? Ele vai usar isso para argumentar isso, e é o maior tirou do cu de todos os tempos, porque é o seguinte, eu sei que vocês não. Até mesmo o pessoal neoclássico ele foi tentar fazer uma verificação, né, para ver se existia de fato essa questão do multiplicador. Os caras, tipo, eles fizeram, né, no mesmo método ali que os keynesianos gostam de estatísticazinha e não acharam essa questão do multiplicador. Mas assim, se você for perguntar para algum desses economistas keynesianos que desenvolve política pública, vai lá perguntar para um. Não vamos citar nome de político. Não, esse você pode, Guido Mantega, filho da puta, vai tomar no cu. Um Guido Mantega, que assim, se o Estado gastar 1 bilhão, não é como se a iniciativa privada gastasse 3? Não. Beleza! Mano, imagina você ter que explicar Mano, isso. mas pro você governo sabe nacional. o que me incomoda mais não é nem o tirou do cu, sabe? É o fato, não, que ele só se... Não, olha, porque se você gastar tanto, é como se tal pessoa gastasse tanto. E não tem uma menção do com o que você está gastando esse dinheiro. Tipo, gastou, isso é equivalente dele ter gastado isso. Foda-se se ele tá usando isso pra cavar e tapar buraco, ou se é pra construir uma estrada, ou se é pra dar na mão das pessoas, ou produzir o caralho. Não tem essa discussão é inexistente.